jornalistas, distintos convidados. Nós queremos, primeiramente, manifestar nosso pedido de desculpas por este atraso da 26ª sessão temática, que está inserida no programa de comunicação institucional Comunicar por Angola, um programa de divulgação das ações inseridas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, no intuito de assegurar uma comunicação sempre mais interativa, permanente e transparente com o cidadão. Para a 26ª sessão temática, temos o tema Programa de Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas e, para tal, temos como convidado Sua Excelência a doutora Otoniel Lobo de Carvalho dos Santos, que é o Secretário de Estado para Finanças e Tesouro. Sr. Secretário, nós queremos dar as boas-vindas a esta montra da comunicação institucional do Governo, portanto, e desta feita o Programa de Reforma e Sustentabilidade das Finanças Públicas. De igual forma, queremos estender também com as saudações e boas-vindas ao acompanhante do Sr. Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro. O nosso programa obedece 3 momentos, como habitual, tanto este primeiro que já está em execução, o segundo momento que será a comunicação a ser apresentada pelo seu secretário, de forma muito síntese e resumida, e o terceiro momento, momento de interação, perguntas e respostas ou esclarecimento de um ou outro ponto que os seus jornalistas queiram apresentar. Gostaria de anunciar que esta sessão temática também está a ser transmitida pelas plataformas digitais, via streaming, e naturalmente estão aqui os órgãos de comunicação social que um ou outro irá fazer a transmissão em direto dentro do espaço disponível nos órgãos de comunicação. Bem, para além do Sr. Secretário de Estado para Finanças e Tesouro, portanto, que está ao meu lado direito, ao vosso lado esquerdo, está também a diretora do Centro de Imprensa, Aníbal de Melo, CIAM, e eu, que conduzo esta sessão, Secretário de Estado para a Comunicação Social. Sem mais delongas, eu passo a convidar o Sr. Secretário para a apresentação do tema. Portanto, pode fazê-la aí pelo púlpito. Muito boa tarde a todos. Estender as nossas saudações aos ilustres e ilustras jornalistas que se encontram na sala. Também ao seu secretário Nuno Caldas Albino, à senhora diretora do CIAM, também as nossas saudações. Queríamos, em primeiro lugar, em nome do Ministério das Finanças, agradecer pela oportunidade para fazermos aqui esta apresentação. Fomos convidados, então, a desenvolver o tema relativo ao Programa de Reformas e Sustentabilidade das Finanças Públicas, e esta nossa apresentação tem, na sua essência, queria apenas conseguir ir já mudando os slides, tem 3 componentes essenciais repartidas em 2 partes. Não sei se alguém me podia ajudar aqui com ponteiro. Já? Ok. Mas, de qualquer modo, estão repartidas em duas partes principais, que já está. Obrigado. Primeiro, fazermos uma nota do caminho que foi desenvolvido no que diz respeito ao início das reformas que foram já desenvolvidas ao longo dos períodos 2018 e 2022, bem como
aquelas que são as ações e iniciativas que estão a ser desenvolvidas ainda no período que nos encontramos agora, 2023-2027, como disse o secretário Albino, dentro e no quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, a nossa apresentação tem duas partes, como fazíamos referência, e numa primeira abordagem, o que nós queríamos aqui partilhar portanto, as finanças públicas são o resultado daquilo que normalmente acontece também com as famílias e com as empresas, não é? Do ponto de vista da organização daquilo que é a sua capacidade para fazer despesas e realizar projetos. No caso concreto das finanças públicas de uma jurisdição, no caso de um país, como o caso de Angola, depende de todo um conjunto de ativos e ações que concorrem para a arrecadação da receita, que permitem que depois, então, a despesa possa ser executada. No caso, e antes do período em que se começou o programa de reformas 2017-2022, 2018-2022, mais concretamente, Angola sofreu um choque exógeno, ou seja, uma alteração circunstancial nos mercados internacionais, não controlado pelo país, por Angola, no preço da sua principal commodity de exportação, no caso o petróleo, que de forma consistente, como vemos no primeiro gráfico à esquerda, sofreu uma queda abrupta. Ao alterar essa circunstância, gerou-se um conjunto de desequilíbrios na nossa economia que obrigaram ou obrigou, de facto, a que se olhasse para estes desequilíbrios de modo que, num primeiro instante, fosse possível atenuar a tendência de queda dos principais indicadores macroeconómicos, mas também proporcionar tão rápido quanto possível o crescimento da nossa economia. Ao longo do período houve muitas alterações. Estas alterações foram de alguma forma vividas por todos nós no período 2014-2017, alta inflação, uma taxa de câmbio a alterar, e também, como dissemos no início, uma grande depreciação no preço do petróleo. Esta realidade levou a que fosse necessário, então, logo no início do período 2018-2022, se preparasse então um programa de estabilização macroeconómica que teve como sílaba ou como ponto de partida o plano intercalar, que foi iniciado a quando do primeiro mandato de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no sentido de intermediar o processo para a preparação desse programa. O programa foi realizado e concluído em 2018 e no mesmo ano foi então também realizado no final um programa de apoio com o Fundo Monetário Internacional, no momento em que Angola começou a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional no sentido também de ajudar a implementar o seu programa, que era, na verdade, o Plano de Estabilização Macroeconómica que foi desenhado. Este plano, do ponto de vista daquilo que eram os indicadores e os eixos principais para as finanças públicas, estavam alicerçados em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar, que tinha a ver com o saneamento ou, diria, a melhoria naquilo que eram os aspectos ligados às despesas públicas. O segundo aspecto
ligado à melhoria e à otimização dos aspectos ligados à arrecadação, no que diz respeito à tributação. O terceiro pilar, mais voltado para uma dinâmica mais eficiente na gestão daquilo que é a dívida pública, e aqui também ser um pilar muito importante para que o país pudesse ainda contar com financiamento vindo de entidades fora do nosso país também. E o quarto pilar ligado com a reforma do setor empresarial público. Estes 4 pilares foram desenvolvidos ao longo do período, no sentido de permitir que, então, os principais resultados pudessem trazer uma normalização naquilo que era o percurso de crescimento da nossa economia. No que diz respeito ao pilar que tem a ver com a melhoria da qualidade da despesa, as principais ações e medidas que foram desenvolvidas no período tiveram que ver precisamente com ações mais ligadas à melhoria no que diz respeito à despesa, a qualidade da despesa, que foi de alguma forma também uma das bases que tiveram na origem deste pilar. Depois tivemos também como um dos pilares das atividades nesse mesmo pilar, o melhor controle no acesso e na realização da despesa. Este processo de execução de despesa foi melhorado tendo em conta aquilo que foi a definição de regras mais consentâneas com aquilo que era a gestão da própria execução do próprio Orçamento Geral do Estado. A publicação periódica do programa de privatizações com informação ao dia, ou mais próximo possível ao dia, para o conhecimento daquilo que são as ações voltadas neste período. Portanto, o plano de privatizações aprovado em 2019 pelo Decreto 250/5 e também melhoria nos procedimentos da contratação pública com um conjunto de pacotes legais, mas também com um conjunto de iniciativas do ponto de vista tecnológico e operacionais para permitir que esse processo fosse mais rápido. Também a adoção de instrumentos da gestão fiscal que tiveram como objetivo melhorar a produção e a publicação de relatórios da execução fiscal para um melhor acompanhamento. Estas foram algumas das medidas que foram implementadas no primeiro pilar. Para o segundo pilar, nós temos aqui algumas medidas que têm a ver, como, por exemplo, a implementação do imposto sobre valor acrescentado, e o imposto sobre valor acrescentado implementado em 2019 passou a vigorar na nossa economia. A introdução do imposto social de consumo sobre produtos que têm não só possibilidade de ser nocivos aos seus utilizadores, mas também aqueles que têm alto consumo e alto padrão. Também a alteração do Código de Imposto Industrial, com o objetivo de melhorar e otimizar o mecanismo para a sua prestação, bem como a aprovação, já no final do exercício, em 2022, do Código de Benefícios Fiscais, que é uma legislação que foi preparada para agregar num só diploma todos os benefícios que estavam espalhados por vários diplomas legais. No domínio das mudanças da estrutura da dívida pública, aqui as principais alterações tiveram que ver essencialmente com a alteração e a anulação total de dívida com garantias petróleo. Nós sabemos que toda a dívida que o Estado agora contrata com financiadores nacionais e internacionais, nenhuma delas tem o petróleo como garantia. Portanto, esta foi uma das medidas que foi tomada
a quando da implementação desse programa de estabilização. Também a redução do peso de dívida indexada à moeda estrangeira. Nós, durante algum período no país, tivemos a emissão de dívida indexada à moeda estrangeira e, basicamente, o que essa dívida fazia era que, sempre que houvesse uma variação cambial, imaginando que 100 kwanzas fosse o valor investido por qualquer uma das pessoas que investissem nesse instrumento, havendo uma variação cambial, imaginando de 50%, o capital base sobre o qual iria incidir o juro já não seria estes 100 kwanzas, mas seriam 150 kwanzas. E como houve grande variação cambial ao longo do período 2014-2017, percebeu-se que esse instrumento consumia muito dos recursos base que o Estado tinha e tornou-se então um instrumento não adequado para a dinâmica que o país estava a viver. Também outras iniciativas aqui foram desenvolvidas e algumas delas tiveram que ver também com a elaboração e implementação e divulgação da estratégia de endividamento. Nessa estratégia de endividamento são definidos os limites para que o Estado se possa endividar de forma sustentável e também a definição, já na Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, do limite de rácio da dívida pública versus o nosso produto interno bruto, na ordem dos 60%. Relativamente às reformas das empresas públicas, o essencial, para além das transformações que houve dos organismos que faziam a gestão e fazem a gestão de acompanhamento de todo o setor empresarial público, no caso, a transformação do ISEP em IGAP, portanto, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Também outras iniciativas importantes foram implementadas, como a criação, a introdução do programa de privatizações, já referidos anteriormente, a aprovação do roteiro para a reforma do próprio setor empresarial público e a promoção de maior transparência no setor empresarial público, com exercício regular de publicação daquilo que é o relatório da atividade das empresas públicas que anualmente já nos habituamos a partilhar. Todas essas ações acabaram por, de alguma forma, resultar num quadro de melhoria daquilo que eram os principais indicadores. Como vemos aqui no nosso gráfico à esquerda, antes da reforma, grandes desequilíbrios estavam ainda a sobrepor a nossa economia. Angola tinha, não só do ponto de vista global, um saldo deficitário, mas também do ponto de vista primário e primário não petrolífero. A partir deste período e após a aplicação das medidas que estavam definidas no Programa de Estabilização Macroeconómica, conseguimos perceber uma melhoria naquilo que são os indicadores principais que nós aqui partilhamos e aqui claramente com um saldo global positivo ao longo dos anos, exceptuando nos anos em que tivemos não só a pandemia, mas também grandes choques externos. Continuamos sempre a ter um saldo primário não petrolífero ainda deficitário, como resultado do esforço que a economia angolana terá ainda e está a fazer no sentido de garantir maior diversificação da sua economia, garantindo assim que as receitas fiscais não petrolíferas sejam capazes então de cobrir os principais custos que o país tem. No domínio da dívida, percebeu-se aqui um grande esforço e uma melhoria naquilo que é o rácio da dívida PIB, sendo que ainda há um caminho a seguir no sentido de estarmos alinhados com o limite definido na própria Lei de Sustentabilidade das Finanças Públicas. Bem,
Com isto, e olhando para aquilo que é o quadro anterior a 2023, olhamos para o ano, ou para aquilo que são as iniciativas que estão a ser desenvolvidas, tendo como principal alicerce o resultado das ações desenvolvidas nos períodos anteriores, e aqui partilhamos de forma sumária a principal forma de distribuição das rúbricas do nosso Orçamento Geral do Estado para as principais categorias de despesa, né? E estou aqui a falar basicamente dessa distribuição, pedindo desculpas, o gráfico aqui não aparece com o rácio e a distribuição devidamente apresentável, mas aqui nós podemos partilhar com os seus jornalistas. Portanto, temos uma média de custo com o pessoal, que é a primeira linha verde, na ordem entre os 20% e 25% ao longo desses exercícios que aqui se pode ver. Também custos com transferências na ordem dos 20% a 30%, e também os principais indicadores, e também com juros, que são os pagamentos de serviço de dívida que nós fazemos para os nossos credores, não é? Aqui queríamos trazer a distribuição daquilo que tem sido ao longo dos exercícios a nossa arrecadação do ponto de vista fiscal, e que tem uma ligação, uma distribuição entre duas categorias principais, sendo a primeira aquilo que é a receita petrolífera, e a outra a receita não petrolífera. Portanto, a distribuição entre as duas receitas, a combinação, perdão, das duas receitas é que fazem, de facto, aquilo que é a disponibilidade que o Estado tem para poder fazer todo um conjunto de despesas. Somada a esta disponibilidade, temos também a dívida que o Estado contrai. Portanto, aqui, e uma vez que também estamos com esta situação aqui na apresentação, os valores que aqui em cima se apresentam no topo de cada uma daquelas torres faz referência ao montante em kwanzas na ordem dos milhares de milhões. Mais resumidamente diríamos, são 17 bilhões de kwanzas que nós temos como estimativa de arrecadação para o ano 2024, por exemplo, sendo que 59% desta receita deriva de receita petrolífera e 41% é de receita não petrolífera. Ao longo dos outros anos, e aqui voltando para o ano 2017, do ponto de vista comparativo, embora numa dimensão muito mais pequena, o total fazíamos referência de 3,5 bilhões de kwanzas, a distribuição mantém-se muito próxima, com 57% para a receita petrolífera e 43% para a receita não petrolífera. Estas ações todas são sequência, ou vêm na sequência daquilo que está definido para este quinquênio no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional. O nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, no seu eixo número 6, faz referência à necessidade de assegurar uma economia diversificada, assegurar a participação efetiva e também dinâmica do setor privado, e também assegurar a produção e a segurança alimentar do nosso país. Portanto, com base nesses três pilares essenciais, as ações que são desenvolvidas no sentido de criar uma dinâmica de sustentabilidade, não só das finanças públicas, mas também do próprio país, tem na mesma uma lógica voltada para os 4 pilares que inicialmente falamos do ponto de vista das suas ações. E aqui, no que diz respeito à melhoria na qualidade da despesa pública, voltamos outra vez a fazer referência de aspectos como
a continuação da remoção de subsídios aos combustíveis e a racionalização da generalidade dos subsídios. Nós percebemos que a partir de um determinado período Angola voltou outra vez a mexer naquilo que é a dinâmica em volta dos subsídios aos combustíveis, no sentido de garantir uma maior folga fiscal para atacar, ou melhor, para abordar outras despesas essenciais. Aqui também a necessidade de garantir um alinhamento entre a disponibilidade orçamental e a capacidade financeira para fazer despesas, garantindo que todos aqueles que não tenham, de facto, as despesas cabimentadas não as possam realizar, diminuindo assim a oportunidade e a possibilidade de gerarmos dívidas atrasadas. Também a contenção do crescimento da massa salarial, excetuando setores essenciais como saúde e educação, ou também por situações de reforma ou abandono por parte de funcionários públicos, garantindo assim o acesso de colegas que possam tomar lugar e substituir estas posições, e também, finalmente, a otimização de instrumentos de gestão, como a racionalização daquilo que são os fundos públicos, passando de 17 para 5, de acordo com a proposta que está neste momento ainda a ser apreciada a nível da Assembleia Nacional. No domínio da expansão da base tributária, portanto, algumas iniciativas também estão ainda a ser implementadas, algumas delas já inseridas no quadro das medidas de alívio económico e que têm a ver com a revisão do Código de IVA. Tivemos a oportunidade, ao longo do exercício, fazer uma alteração no sentido de termos o IVA sobre alimentação a uma taxa de 5% contra os 14% que estavam inicialmente, garantindo assim também uma melhor folga para aqueles que são os consumidores finais e que são aqueles que efetivamente acabam por pagar o imposto. A automatização do processo de controle do cumprimento das obrigações declarativas, portanto, criar aqui mecanismos automáticos que permitam, então, acompanhar este processo. A reintrodução da cobrança da contribuição especial sobre as operações cambiais de invisíveis correntes, garantindo assim que as escassas disponibilidades em moeda estrangeira, quando forem executadas, possam também contribuir para a execução do Orçamento Geral do Estado em 2024. A implementação de ações voltadas à formalização de agentes econômicos em situação irregular, e aqui mais concretamente estamos a falar dos informais. Portanto, a Administração Geral Tributária está a desenvolver uma ação concernente não só o estímulo, mas a identificação e cadastramento de todos os agentes econômicos que estão fora daquele espectro que nós consideramos como sendo base tributária, garantindo assim também um aumento desta base e possibilitando também que mais contribuintes possam apoiar naquilo que é a despesa pública e, finalmente, o fomento do cumprimento voluntário das obrigações tributárias através da redução das barreiras ao cumprimento por parte da AGT, tanto uma relação mais próxima com todos os contribuintes, permitindo assim que estes possam, então, identificar a AGT, no caso, como um parceiro e possamos, então, ver também melhorada a fluidez no pagamento das contribuições. No domínio das mudanças da estrutura da dívida pública, o essencial aqui seria dar nota da publicação da estratégia de endividamento para o exercício do Executivo para o período 2024-2026, portanto, é uma estratégia que foi publicada no início deste ano. Esta estratégia continua, de alguma forma,
a manter aquilo que são as principais referências definidas no período anterior, e aqui falamos no período 2019-2022, permitindo assim que esta estratégia tenha na sua gênese todo aquilo que são os ganhos que foram adquiridos ao longo da sua implementação. Também o aumento no período de carência nos financiamentos externos de 3 para 5 anos, ou seja, anteriormente toda a contratação de financiamento que o Estado fazia tinha como período de carência mínimo 3 anos, permitindo assim que o Estado, ao fazer a execução do projeto e também o desembolso do financiamento, ficasse 3 anos sem ter de fazer qualquer tipo de reembolso, de acordo com as lógicas e as necessidades que estão alinhadas também com as próprias práticas da OCDE, percebemos que Angola poderia estender esse período para 5 anos e pudesse então garantir financiamento com esse tipo de prazo de carência, e também e finalmente a manutenção do limite do rácio de dívida PIB definido na lei da sustentabilidade das finanças públicas, e aqui esse rácio mantém-se em 60% do nosso produto interno bruto. Aqui, finalmente, na reforma do setor empresarial público, temos essencialmente a revisão da lei das empresas públicas, que está em curso, no sentido de também ela poder contribuir para a melhoria daquilo que é o setor e também o retorno que o Estado, enquanto acionista, pretende ter daquilo que são as ações desenvolvidas por estas empresas, a transformação do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado em Sociedade Gestora de Participações Sociais, para poder focar a sua ação sobre aquelas empresas que são consideradas como sociedades comerciais de capitais públicos, deixando assim aquelas empresas que têm uma orientação mais social e que vão precisar sempre do apoio do Estado para serem acompanhadas por outro organismo. E, finalmente, também já aqui referido, terminar todas as ações que estão alinhadas no programa de privatizações, garantindo assim, por um lado, uma maior eficiência na gestão daquelas empresas que ficarem ainda como sendo tituladas pelo Estado, mas também uma maior dinâmica no setor privado, em que essas empresas estiverem a atuar, garantindo então uma dinâmica maior. Eu gostava de terminar essa apresentação muito singela, que de alguma forma tem como objetivo olhar para estas reformas e ver como é que elas impactam na vida das pessoas, com a equação do produto interno bruto. Portanto, essa equação tem, na verdade, como principal elemento na ótica da despesa o consumo, o investimento, os gastos do governo e também o saldo da balança comercial, que é exportações menos importações. Por que essa equação é importante? Ela é importante porque, como dissemos no início, no período 2014-2017, o país estava muito focado a fazer o aumento do seu produto interno bruto através da exportação de um produto que é único, que é o petróleo. E esse é o produto que, de alguma forma, fazia e ainda faz com que a nossa economia possa crescer de forma dinâmica. Entretanto, experimentamos nesse período uma realidade um pouco nociva, que é, não controlando o preço desse produto, não conseguimos efetivamente garantir que o resultado final do exercício em que estivemos a fazer seja aquele que nós estamos a prever no início de cada ano. E então percebeu-se que, não havendo receitas que vêm de forma consistente e de forma certa daquilo que é a exploração do petróleo,
o Estado não consegue fazer os seus gastos de forma eficiente, e o Estado não conseguir fazer os seus gastos de forma eficiente, que é a variável G, as famílias não conseguem consumir também como se pretende, e no final o produto interno bruto não cresce. A dinâmica que está a ser implementada no eixo 6 do Plano de Desenvolvimento Nacional, que aqui partilhamos, tem 3 vetores fundamentais. O primeiro é a diversificação da economia, e a diversificação da economia tem como base deixarmos de ter petróleo como base para que nós possamos ter receita, e aqui é mais ou menos como nas famílias, termos aqui uma atividade que possa compensar uma outra, para além de sermos funcionários numa determinada repartição, podermos também desenvolver uma outra atividade que seja legalmente aceita e possível na combinação com aquela que estamos a desenvolver, para aumentarmos as nossas receitas e não ficarmos também dependentes daquela que é hoje o principal produto de exportação, que é o petróleo. Portanto, essa diversificação é um exercício que está a ser feito no sentido de termos esta capacidade. A segunda vertente era, de facto, dinamizar o setor privado. Ao dinamizar-se o setor privado, queremos dizer, de facto, que esta variável I, que é a variável investimento, ela cresce como? Porque ao termos empresários, ao termos entes que vão, de facto, avançar no sentido de poderem desenvolver as suas ideias com o apoio de várias entidades estatais, privadas, no sentido de poderem ver crescer os seus projetos, eles também contribuem para o aumento do produto interno bruto. E, finalmente, é a sustentabilidade e a segurança alimentar, que tem a ver exatamente com os esforços que o Executivo está a fazer no sentido de garantir que, neste momento, o setor primário possa ser, então, um caminho não só para melhorar, do ponto de vista aquilo que é a capacidade do país fazer entrega de produtos para o consumo essencial, mas também garantir uma maior dinâmica no setor privado e de todos aqueles que participam no processo de crescimento da nossa economia. Portanto, esta visão que está aqui desenvolvida no plano de desenvolvimento está basicamente alinhada com aquilo que são os principais marcos definidos nesta variável, nesta equação do produto interno bruto. Com isto, secretário Albino, distintos presentes, daria como concluída a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Otoniel dos Santos, secretário de Estado para Finanças Públicas, para Finanças e Tesouro, que, não obstante a complexidade das matérias económicas, sobretudo em matérias finanças e fiscal, portanto, o seu secretário foi bastante eloquente, portanto, numa abordagem sistematizada de todo o roteiro da reforma e sustentabilidade das finanças públicas, sobretudo ancorado em 4 pilares fundamentais, nomeadamente reformas das empresas públicas, melhoria da qualidade da despesa pública, mudança na estrutura da dívida pública e a expansão da base tributária e a implementação de reformas tributárias pós-crescimento. Portanto, todos esses 4 pilares que sustentam o programa de reforma têm surtido os seus efeitos positivos. No entanto, nós, entrando agora para o último momento da sessão temática, iríamos, portanto, na perspectiva de uma interação com os senhores jornalistas, iríamos passar assim e dar oportunidade para quem queira solicitar a palavra ou pedir um esclarecimento adicional da comunicação que foi feita. Temos a Tíver, a Luandino.
o Bloomberg, correspondente da Bloomberg. Tem primeiro o Helder Luandino, depois o correspondente da Bloomberg e Jornal de Angola, por enquanto. Faz favor. Boa tarde, senhores secretários e também colegas. Helder Luandino, jornalista e correspondente da TIVER, Televisão Independente de Cabo Verde. Eu ouvi atentamente a apresentação feita pelo digno senhor secretário de Estado, o Daniel dos Santos, muito bem apresentado, e anotei aqui algumas questões e começava por perguntar como é que o governo está a envolver a sociedade civil e o setor privado em particular no processo de reforma das finanças públicas, uma vez em que as empresas públicas e não só particulares estão por volta e meia a dizer que existem dívidas em que não estão a ser pagas até agora. Como é que o governo, em particular o Ministério, está a trazer esses privados e também a sociedade civil nessa reforma das finanças públicas? A segunda questão, na sua visão, qual é o papel das parcerias público-privadas no programa de reforma e como é que ele contribui para a sustentabilidade financeira, em particular do angolano? A terceira questão, como é que o governo planeia reduzir o déficit fiscal e a dívida pública no curto e longo prazos? E também, além dos que citou, que outras reformas fiscais estão a ser consideradas para aumentar a arrecadação tributária e melhorar, acima de tudo, a justiça fiscal? Eu não vou me estender, queria só mais colocar uma questão e gostava então de saber se existem alguma estratégia para melhorar a capacidade institucional e a formação pessoal na administração financeira pública, porque quando nós vamos às administrações é um caso sério, principalmente a área da Secretaria Financeira. Obrigado. Bloomberg, prepare-se a... Cândido Mendes, da Bloomberg. As minhas perguntas diretamente. Gostaria, primeiro, sobre as últimas vendas de obrigações de tesouros que o Ministério das Finanças realizou. Gostaria de saber se tem uma relação com o plano de emissão de Eurobond e se a emissão de Eurobonds ainda é uma opção ou viável ou essas obrigações as substituíram. E quantas vezes essas vendas ou essas obrigações ainda poderão ocorrer no futuro próximo? E se é possível categorizar por os compradores, o nível dos compradores por instituições bancárias, financeiras bancárias, não bancárias ou instituições estrangeiras. A última pergunta é se pode fornecer uma previsão de quando é que o crescimento do PIB será superior ao crescimento da população. Obrigado. Jornal de Angola, penso que não há mais nenhum pedido ou solicitação de inscrição. Isso demonstra que, bom, vamos avançar. Obrigado, excelentíssimo Sr. Secretário para a Comunicação. Minha questão para o Dr. Otoniel. Bem, o tema aqui é reforma e sustentabilidade das finanças públicas. Dr. Otoniel, a questão que quero colocá-lo é, ouvimos em termos de estratégia, parece-me que está tudo bem. Na prática, no dia a dia, na execução, como é que o governo olha para a sustentabilidade das nossas finanças? E quero fazer essa acolação ao último cenário recentemente vivido. O Ministério das Finanças fez uma comunicação clara, atrasos no pagamento salarial. Este cenário podem ser repetitivos, tão ultrapassados, de facto,
como é que a gente pode olhar para esse cenário? Uma questão muito semelhante a esta também é olhar para a visão do Ministério. Está autorizado em determinados setores a atualização de preços na economia. Os salários, graças a Deus, se podemos assim chamar, estão atualizados na função pública. O setor privado também deve seguir a dinâmica da atualização do salário mínimo nacional. E o que ocorre é que parece-me que a economia vai todo em cascata. Vai subir o preço, ou vai ser tão autorizado os preços das telecomunicações, ouve-se falar no setor da educação, e tudo está a andar assim em cascata, a atualizar em 30%. Temos, de facto, condições para manter a estabilidade das finanças públicas com este cenário de atualização de preços? Muito obrigado. Bom, encerramos a solicitação de esclarecimentos e perguntas, e assim devolveríamos a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Otoniel dos Santos. E pode fazê-lo a partir daqui. Muito obrigado, Secretário Carlos Albino. Também agradecer os distintos jornalistas pelas questões. E aqui, se calhar, íamos começar então no que diz respeito ao envolvimento do setor privado e também da sociedade civil naquilo que é o processo de reforma que o país está a desenvolver. Atenção que essas reformas são reformas que ditam de alguma forma a dinâmica que vai resultar num sentimento de maior bem-estar para todos aqueles que têm Angola como sendo a sua jurisdição de residência, o seu país, não é? E é claramente uma das sílabas tónicas daqui da ação do Executivo, no sentido de garantir esta participação por via de vários canais, não é? Na elaboração, por exemplo, de peças fundamentais e importantes como o Orçamento Geral do Estado, permitir que este instrumento, antes de ser aprovado a nível do Conselho de Ministros, possa ter todo um conjunto de participação e contribuição por parte destes setores, garantindo assim que a versão final deste documento proposto à Assembleia Nacional consiga absorver o máximo de contribuições que esses setores podem, de alguma forma apresentar. E, obviamente, questões como, por exemplo, atrasados de dívida pública que existem e ainda existem no nosso país possam ser acomodados naquilo que é a execução do Orçamento Geral do Estado em cada exercício econômico, ou seja, em cada ano. Só para ter uma referência, este ano foram alocados 428 mil milhões de kwanzas para pagamento de dívida pública atrasada, sendo que estão já a ser identificados no site da Unidade de Gestão da Dívida todas as empresas que têm dívidas certificadas e que podem, junto daquela unidade, tratar do seu pagamento. Ou seja, anualmente, este é um exercício que vai ser feito, portanto, o tratamento de dívida pública atrasado tem um procedimento agora totalmente digital, que começa na unidade orçamental geradora da dívida atrasada, passa pela Inspeção Geral da Atividade do Estado, a IGAI, e termina no Ministério das Finanças, na Unidade de Gestão da Dívida Pública, para fazer-se então com estas empresas cuja dívida é certificada pela IGAI, fazer-se então um acordo de regularização das dívidas. Portanto, esse é um processo que é para continuar ao longo dos próximos exercícios, até vermos finalmente sanada toda a dívida pública que nós temos ainda nos nossos livros. Relativamente às PPPs e como é que elas podem, de alguma forma, impactar na vida das pessoas,
Relativamente a PPPs, nós vemos com muito bons olhos esse tipo de iniciativas, porque encaixam-se naquilo que nós estávamos a referir como sendo o eixo 6 do Plano de Desenvolvimento, que é na dinamização do setor privado, porque, só a título de exemplo, e falando assim um bocado mais simples, se nós tivermos que desenvolver um projeto que custa 100 milhões de kwanzas, e temos que fazer tudo com recursos do Estado, quer dizer que o Estado tem que ter orçamento e tem que ter capacidade de tesouraria para executar esse projeto. E vai consumir orçamento e tesouraria na ordem dos 100 milhões de kwanzas. Se nós tivermos esse mesmo projeto a ser implementado por via de uma PPP, em que o Estado, num determinado momento, pode entrar apenas como um acionista nesse projeto, como parceria pública-privada, e investindo 25% do montante que é necessário para que o projeto possa ser desenvolvido, estamos a falar de um esforço que o Estado teria de fazer na ordem apenas dos 25 milhões de kwanzas. Isto daria espaço para fazer-se outro tipo de projetos com o espaço remanescente e também dinamizar o setor privado, que é aquilo que nós também referimos como sendo um dos pilares desta nova dinâmica. E então vemos com bons olhos, de facto, estas iniciativas, daí estarem também destacadas como sendo principais naquilo que é a ação para este período. Do ponto de vista da formação das pessoas que estão muito ligadas à execução do orçamento, sim, nós temos tratado não só com entidades especializadas que são como a ENAP, né, que é a escola que tem esta vertente de capacitação de todos aqueles que acabam também estando envolvidos no processo de execução do orçamento, mas também o próprio Ministério, no sentido de irmos dando também o máximo de apoio possível para que as determinadas, as diversas áreas, os diversos serviços possam melhorar a sua capacidade de resposta, no sentido de poderem então estar melhor enquadrados com aquilo que são as práticas definidas nas regras de execução. Relativamente a vendas de obrigações do Tesouro e a relação com a emissão de Eurobonds, nós aqui dizemos que não tem uma relação direta. Nós emitimos obrigações de Tesouro no mercado nacional, e esses são papéis ou são instrumentos de dívida que são emitidos no nosso território para investidores que estão a operar no nosso território. Esta dívida pode ser emitida também em moeda estrangeira, portanto, porque aqui temos entidades que têm fluxos em moeda estrangeira, mas esta dívida é emitida para entidades que estão no nosso território. E relativamente à emissão de Eurobonds, e como fizemos referência também aqui à questão de termos um acompanhamento muito fino relativamente àquilo que é o rácio de dívida PIB, a solvabilidade do país, relativamente àquilo que são os principais indicadores macroeconómicos, permitem que países como Angola possam entrar no mercado internacional no momento em que acharem mais adequado. Neste momento, os mercados internacionais estão novamente abertos para países com a característica da Angola, e Angola poderia, em qualquer momento que achasse necessário, entrar, ou seja, fazer uma emissão de Eurobond. Todavia, para aquilo que é a nossa apreciação e para aquilo que são os preços que estão a ser cobrados agora nos mercados internacionais, nós achamos que são taxas proibitivas.
e por essa razão estamos numa expectativa a olhar para aquilo que são os desenvolvimentos junto de mercados internacionais, especialmente no que diz respeito à definição das taxas que são taxas orientadoras em mercados internacionais, como nos Estados Unidos e na Europa, em que estamos a assistir uma tendência de queda dessas taxas por via dos bancos centrais, e que, havendo essa tendência de queda, dará mais espaço para países como Angola, que é um país em desenvolvimento, ter taxas que não sejam tão proibitivas assim. É uma das questões que também levantamos quando tivemos a oportunidade de estar com entidades ligadas aos mercados internacionais, no sentido de dizermos que, ok, percebemos que o mercado está nesse momento aberto para países como Angola, mas estamos neste momento a olhar para estas variáveis, no sentido de não estarmos também a depois comprometer a nossa capacidade de executar por força de um serviço da dívida mais pesado que poderemos ter. E quanto ao crescimento do PIB ser maior que o crescimento populacional, nós acreditamos que este caminho será cada vez mais sustentável à medida que estas iniciativas que fizemos referência aqui possam então começar a surtir os seus efeitos. Nós estamos a observar uma grande dinâmica no que diz respeito ao setor produtivo, especialmente à agricultura. Ela tem, para além daqueles dois vetores positivos que fizemos referência, a dinâmica no setor privado e também a segurança alimentar, tem também a possibilidade e a grande oportunidade por ser intensiva em trabalho. E ao ser intensiva em trabalho, percebemos aqui também que é uma grande oportunidade para que mais pessoas possam contribuir para o crescimento desse setor, que é fundamental para economias como a economia de Angola. E neste sentido, nós olhamos para o tema da sustentabilidade, e entrando já aqui para a questão do Jornal de Angola, olhamos para o tema da sustentabilidade com a criticidade e o cuidado que ela precisa, no sentido de garantirmos essa solvabilidade. E aqui, aproveitar esta oportunidade para dizer, sim, nós tivemos de facto a oportunidade já de, através da imprensa escrita e através da participação em órgãos de comunicação, explicar o mecanismo que está definido para a execução da despesa, e no caso despesa salarial, como aqui que foi questionado, dando nota que está definido nas regras de execução do Orçamento Geral do Estado, no número 1 do artigo 21, o prazo para o pagamento dos salários. O processamento do salário é um processamento que tem, do ponto de vista administrativo, um processo interno em cada um dos setores, até poder ser executado finalmente ou homologado, como nós dizemos, pelo Ministério das Finanças. Mas, independentemente disso tudo, nós compreendemos que o pagamento do salário também depende muito daquilo que é o alinhamento entre as receitas não petrolíferas que nós temos, e estas receitas que nós temos observam ao longo deste período um desfazamento naquilo que é o período de entrada e a nossa capacidade para depois fazer o pagamento dentro de um horizonte que nós habituamos nos a fazer, e aqui falamos de um período entre 20 e 26, no sentido de obrigar-nos a ter este esforço e fazermos essa prestação até o final do mês, tal como está definido nas regras de execução do orçamento. E quando temos estas variações que estão impactadas pelo serviço da dívida, como aconteceu no mês de julho, só no mês de julho nós fizemos um serviço da dívida de aproximadamente 780 mil milhões de kwanzas, 2 vezes a folha salarial. A nossa folha salarial está em média orçada em 295 mil milhões de kwanzas,
e no último dia do mês de julho tínhamos uma dívida para pagar na ordem dos 300 mil milhões de kwanzas. Portanto, no último dia do mês de julho foi exatamente o dia em que pagámos uma dívida que representa tão somente a nossa folha salarial toda. E então tivemos de fazer exercícios no sentido de prestar exatamente essa responsabilidade que o Estado tem, porque o não pagamento da dívida pressupõe, na linguagem técnica financeira, um default. E ao gerar-se um default, significa que toda a dívida que está registrada tem que ser paga. O que pressupõe dizer que temos que trabalhar no sentido de garantir, de facto, a prestação de serviço da dívida e, dentro deste calendário, garantir também o pagamento do salário dentro daquilo que são os marcos definidos na regra de execução orçamental, e daí a necessidade de trabalharmos nos equilíbrios para que quer uma, quer outra possam ser prestadas de forma equilibrada. Este mês, podemos já aqui fazer o anúncio que vamos, para além do salário referente ao mês de agosto, fazer já a primeira prestação do 10º para o 13º, como tem sido hábito também já ao longo dos últimos anos, não é? Vamos fazer esse exercício no mês de agosto até o mês de novembro, para garantir que no 13º mês, no mês de dezembro, todos os cidadãos já possam ter aquilo que é a prestação do 13º, que, por norma, tem como objetivo custear as despesas do final de ano, garantindo, então, um final de ano tranquilo para todos os funcionários públicos. Temos na nossa folha aproximadamente 700 mil funcionários e é para eles que estas medidas que referimos anteriormente são desenvolvidas também no sentido de termos essa prestação feita à hora. Este é o compromisso que temos, continuarmos a trabalhar no sentido de garantir, de facto, esta prestação atempada destas obrigações. Seriam, então, os nossos comentários, as questões que foram colocadas, e agradecemos. Uma vez, obrigado, Excelência Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro. Agradecer de igual forma as preocupações e as perguntas levantadas pelos senhores jornalistas e correspondentes aqui presentes. Penso que a mensagem, a comunicação apresentada pelo seu secretário foi bastante esclarecedora. Não obstante ter dito a complexidade das matérias econômicas e fiscais, mas pensamos nós que, portanto, a transmissão e retoma, portanto, desta comunicação será feita de forma fiel, tal como foi aqui apresentado. Para finalizar e dar nota, duas notas finais, vou começar com um princípio básico em economia, que, portanto, os recursos são sempre limitados para as necessidades ilimitadas. Portanto, daí a necessidade dos governos terem que adotar políticas e fazerem opções, aquilo que a economia chama a teoria das escolhas públicas, e procederem, de igual forma, reformas que vão de encontro à demanda e à perspectiva de desenvolvimento de qualquer país. O roteiro que foi aqui apresentado pelo seu secretário e que fez uma abordagem prévia dos antecedentes, portanto, que na verdade são antecedentes derivados do processo histórico do nosso país, e a construção de um processo econômico leva décadas, não só pela adoção de medidas, mas também pela construção de uma consciência pública, cidadã e de desenvolvimento econômico e social. O que nós acabamos de observar transborda, sobretudo, a transparência num processo de reconstrução e de construção
de uma política econômica e fiscal, que é uma política formal em qualquer país em desenvolvimento, a qualidade da despesa, que na verdade também implica a otimização e a racionalização dos recursos, de forma à satisfação das necessidades básicas das populações, bem assim com o processo ou o impulso da diversificação da economia. Um fator também que não nos escapou foi efetivamente a implementação do Plano de Estabilização Macroeconômica, que também tem sido atualizada a cada ano, portanto, no processo de operacionalização das reformas para a sustentabilização das finanças públicas. De igual forma, o redimensionamento do setor empresarial público, que, na verdade, portanto, precisava-se que, efetivamente, as nossas empresas públicas sejam empresas públicas indutoras de fatores positivos e contributivos ao Estado, que possam ser empresas que ajudem, efetivamente, o Executivo, Angola e os angolanos, no processo de desenvolvimento nacional e geração de emprego de qualidade, sobretudo jovem. Posto isso, senhoras e senhores jornalistas, nós queremos mais uma vez agradecer a vossa presença nesta sessão temática e, de igual forma, reiterar os nossos agradecimentos e a satisfação pela comunicação ao secretário Daniel dos Santos. Muito obrigado, e esta montra da comunicação institucional estará sempre aberta para os momentos que se impõem e sempre que se julgar necessário esta comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.